artísticos da cultura africana. Exposição de arte com temática existe na borda presença da cultura nativa do povo brasileiro. A história da Europa, no ano que o Brasil faz 521 anos. Pesquisa traz informações sobre a cultura e a influência do nosso país. Cultura oriental. Desenhos, músicas e comidas marcam a migração e presença de japoneses, chineses e sul-coreanos no Brasil até hoje. Tudo isso no nosso jornal Jovens da História. Bom dia, estamos aqui com a pesquisadora Isabela, que fez uma mostra de moda com o tema africano. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você pode nos contar um pouco sobre a África? Sim, claro. Por que a África é considerada o berço da humanidade? Há décadas acreditam que a África Oriental é o berço da humanidade porque nessa região foram encontradas ferramentas de 2,6 milhões de anos. A última descoberta parece indicar que os antepassados do homem viveram no norte da África ao menos 600 mil anos antes do que os cientistas pensavam. Berço da civilização. O continente africano surgiu há 300 milhões de anos a partir da divisão da Pangeia, supercontinente em dois grandes blocos. A Laurásia, formada pelas áreas que hoje é a América do Norte, e Eurásia, composta pelas áreas da América do Sul, África, Índia, Austrália e as Índias do Pacífico Sul. Habitaram na África o povo berber, os egípcios, os yorubás, os bantus e os reinos de Cuxo. Isa, como a África enfrentou a pandemia? A África não tem estrutura para enfrentar essa pandemia nas mínimas restrições recomendadas. Só que grande parte da população não consegue seguir a rotina de confinamento devido ao trabalho. Informa que não traz segurança neste momento, que resulta em grande exposição para aqueles que se apertam em transportes públicos. Isa, qual a influência do povo africano na cultura brasileira? Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos: dança, música, religião, culinária e idioma. Gêneros musicais coloniais de influências africanas, como o voodoo, terminaram dando origem à base ritmo do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Isa, muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Oi, meu nome é Natália. Oi, meu nome é Raíssa. E hoje estamos aqui com a Noemi, uma estudante de História. Bom, Noemi, você poderia responder algumas perguntinhas? Oi, Raíssa. Oi, Natália. Bom, eu poderia responder sim. Só para começar, você poderia falar sobre a origem dos povos indígenas na América? Existem diversas teorias sobre a chegada dos humanos ao atual continente americano. Entre elas estão teoria dos Estreitos de Bering. Essa hipótese diz que o homem teria vindo da Ásia através do Estreito de Bering, que se encontrava congelado devido às baixas temperaturas e serviu como ponte entre os continentes, tornando possível a passagem dos grupos humanos. Teoria da rota costeira afirma que os homens americanos teriam vindo da Ásia em pequenos barcos, navegando próximo à costeira até chegaram à América. Teoria do povoamento pelas ilhas do Oceano Pacífico. De acordo com essa teoria, acredita-se que o homem da Ásia teriam realizado uma travessia pelo Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações até chegaram à América do Sul. Teoria da migração atlântica. Esta hipótese afirma que alguns habitantes de Europa teriam navegando pelo Oceano Atlântico em barcos feitos de couro e chegado ao norte do continente americano. Você poderia comentar um pouco sobre os principais vestígios históricos deixados pelos povos indígenas no Brasil? Na gênese do povo brasileiro, há de se destacar a influência da cultura e costumes herdados dos povos indígenas pré-colombianos, tais como língua, folclore, costumes, culinário, entre outros. Ao se analisar os processos históricos, observa-se a relevância dos códigos escritos para a preservação da memória. No entanto, os povos indígenas que já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus e africanos valeram-se da pintura rupestre, da produção de esculturas e da manutenção da tradição oral. Nesta expectativa, os relatos orais contados de geração em geração pelos indígenas brasileiros também se construíram em objetos de estudo. Quais os principais povos indígenas na atualidade? Guarani, Ticuná, Caigangue, Carajá, Pataxó, Mapuxi, Terna, Guajajaras, Yanomami, Xavante e
e potiguara. Ok, Noemi, obrigada. Agradecemos pela sua colaboração. E agora iremos mostrar uma exposição dos alunos do Laboratório Arqueológico do 7º B fizeram matemática na cultura indígena, onde os alunos desenharam telas e folhas para ilustrar essa cultura. Essa exposição foi feita no dia 15 de 10 de 2020. Agora iremos entrevistar o professor José Eduardo. Bom, professor José Eduardo, gostaria de fazer algumas perguntinhas para o senhor, para saber mais sobre o trabalho desses alunos. Então vamos começar. Qual era a sua expectativa para esse trabalho? Olá pessoal, a minha expectativa com os alunos era a efetiva participação dos mesmos na realização da disciplina eletiva Jovens da História. Mais especificamente relacionada a essa exposição, os alunos produziram obras artísticas inspiradas na cultura indígena dos povos nativos brasileiros, produzindo folhas e penas, juntamente da professora Valéria, professora de artes aqui da escola. Os alunos apresentaram o que você queria? Com certeza. Resultado desse nosso trabalho está aqui nessa exposição que a gente pode ver agora, né? Ficou bem legal o trabalho dos alunos, com certeza. O trabalho foi repensado depois de feito? Todas as práticas pedagógicas que nós fazemos aqui na escola, a gente pratica devolutiva e o trabalho é sempre repensado. O que eu gostaria, o que eu esperava dos alunos nessa atividade é uma reflexão sobre a diversidade étnico-cultural do Brasil, do povo brasileiro, mais específico nessa atividade sobre os povos indígenas, para que eles pensassem nas verdadeiras raízes do povo brasileiro. Ok, obrigada pela sua colaboração. Eu que agradeço. E essa foi nossa reportagem de hoje. Bom dia, hoje no Jornal Jovens da História estamos na escola do Arcanaldino para entrevistar uma pesquisadora que irá falar sobre o continente europeu. Bom dia, Jovens da História. Estou na sala diretora da escola do Arcanaldino com a pesquisadora Mabel, que falará um pouco sobre o continente europeu. Bom dia, Mabel, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Gostaria de começar perguntando por que o continente europeu estima-se a comparar aos outros continentes. Bom, por mais que o continente europeu seja o segundo menor em extensão, ele ainda possui a maior economia do mundo. O continente é tão importante que é reconhecido como o berço da cultura ocidental. Você já viu como é a arquitetura de lá? É linda? Será que você poderia comentar um pouco para a gente? Sim, o estilo arquitetônico europeu é muito interessante. Lugares como o Coliseu e Partenon e a igreja de Notre Dame nos enchem os olhos, em lugares com mais de 3 mil anos de história. Eu ouvi falar de um tal de Luís Camões. Dizem que ele foi um poeta bem importante para a literatura europeia. Luís Camões sim, ele é bem importante para o classicismo português e foi o autor da obra Os Lusíadas, que conta como foram os feitos marítimos de Portugal. Ela é considerada uma das obras mais importantes de Portugal. E como será que os europeus acabaram vindo para a América? Ótima pergunta. Os europeus vieram para a América depois do descobrimento da rota marítima para a Índia. E o desvio para o oeste, eles acabaram parando aqui logo depois de iniciar sua colonização. Muito obrigada pelas informações, Mabel. Bom dia, Jovem da História. Estou aqui no pátio da Escola Branca e Antigo com a pesquisadora Ana Júlia. Olá, Ana Júlia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Hoje irei fazer algumas perguntas sobre a cultura oriental e sua influência na cultura brasileira. Bom, a primeira pergunta é: como foi a imigração japonesa no Brasil? A imigração japonesa no Brasil começou oficialmente no século XX, no ano de 1908. Atualmente, o Brasil abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão, com cerca de 1,5 milhões de Nikkeis, termo usado para denominar japoneses e seus descendentes. E como surgiram os mangás? Tiveram origem através do Oriko Shohatsu, Teatro das Sombras, que na época feudal percorria diversos vilarejos, contando lendas por meio de fantoches. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem a histórias em sequências, e consequentemente originando o mangá. E os animes, como surgiram? A passagem da produção dos quadrinhos para os desenhos animados de Zeuá chamou a atenção dos japoneses, e em 1977 foram produzidos os primeiros desenhos animados, criados por japoneses. O primeiro anime de sucesso foi Kakujagi, a Lenda da Serpente. O anime é tradicionalmente feito à mão. E como surgiu a culinária japonesa no Brasil? A culinária japonesa no Brasil é uma adaptação da culinária do Japão, criada no Brasil para se adaptar às necessidades dos imigrantes japoneses radicados nesse país. E atualmente
para se adaptar ao paladar brasileiro, que servem alimentos do Japão. E como surgiu a culinária coreana no Brasil? A culinária coreana no Brasil está em alta e não é preciso ir longe para reunir provas. Pense no tuti, por exemplo. Se há pouco mais de 3 anos a palavra estrangeira não representava muita coisa para um brasileiro, hoje sua pronúncia ligeira vem carregada de aroma intenso, fermentado e picante da conserva de acelga, que acompanha quase todos os pratos dessa cultura oriental. E como é o estilo musical coreano? O estilo musical coreano é o K-pop. Dentro desse estilo musical existem diferentes bandas. Entre elas estão BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice, aespa e EXO, partindo assim para o mundo todo. E qual a relação que a China tem com o Brasil atualmente? A China, assim como o Brasil, é um país em pleno crescimento. Com isso, os chineses pagaram 3,4 bilhões por produtos brasileiros, segundo o Ministério do Comércio e Desenvolvimento. Os produtos mais comprados são minério de ferro e soja, mas também petróleo e alimentos. Muito bem, Ana Júlia. Muito obrigada por responder as minhas perguntas. Foi um prazer. Bom, muito obrigado por ter acompanhado essa jornada do Jornal da Jovens da História. Até a próxima. Esse foi o nosso jornal dos Jovens da História de hoje. Agradecemos a audiência e até a próxima.